expectativas que tínhamos mais de 75 participantes do exterior. É bastante caro ir para aquele país, mas igualmente houve muita participação, mas a igreja local, que realmente foi muito gostoso. E esse tempo que eu tive essa oportunidade de trabalhar 9 anos com essa equipe, fazendo parte desse trabalho, eu pude perceber uma coisa: mesmo que somos diferentes pelas circunstâncias culturais, a gente vai para outro país, já cruza aqui o rio, vai para outra nação cercana, já é diferente. Mesmo sendo diferentes, mesmo tendo culturas, circunstâncias diferentes, situações diferentes que as igrejas se encontram, mesmo as nossas diferenças, eu tive o privilégio de experimentar a unidade do corpo de Cristo. Somos um em Jesus, todos têm o mesmo desejo de levar almas para Cristo, de estender o reino de Deus, e tem sido realmente uma experiência que me tem enriquecido muito, muito em todos esses anos. Eu posso ver a igreja de outra maneira depois de hoje, eu posso ver o reino de Deus de outra maneira. Às vezes a gente é muito localista, muito limitado a isso, e quando algumas situações saem um pouquinho do que nós estamos acostumados, já às vezes queremos julgar, ou temos a tendência de julgar que às vezes pode estar sendo errado. Mas quando a gente tem a possibilidade de conhecer a igreja em outros lugares, a gente vê que realmente somos um em Jesus. E foi realmente muito, muito proveitoso isso também. Por isso, muito obrigado à igreja também pelo apoio em todos esses anos, e que Deus possa continuar abençoando o trabalho da CIT. A próxima convenção será no ano 2017 em Cochabamba, Bolívia. Então já é mais perto. Quem gostaria de ir, vamos começar a fazer planos. Mais perto podemos ir, vai ser muito gostoso também poder participar deste evento. Muito bem, hoje eu gostaria de trazer um tema que está fundamentado num versículo que às vezes eu tenho lido às vezes por cima disso, e gostaria que nós pudéssemos olhar detenidamente no texto de Mateus capítulo 10, versículo 16, que diz: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Qual será que é o sentido das palavras de Jesus, especialmente quando Ele nos convida ou nos convoca para que nós sejamos simples como as pombas? Seguramente você já tem ouvido essa frase, ou talvez já tenha dito uma frase como que a vida é complicada demais, a vida é muito complicada, ou esse problema, ou essa circunstância é complexa. E às vezes pode ser sim que situações, que circunstâncias, que problemas são complexas. Muitas situações realmente se apresentam de maneira complexa, mas Jesus nos convida para que nós, na simplicidade das coisas, possamos realmente encontrar o direcionamento para a nossa vida. Não é fácil ser simples na sociedade em que nós vivemos. Não é fácil procurar a simplicidade numa sociedade onde é destacado, onde a vida é às vezes exagerada, onde o que predomina é o exibicionismo ou também a ostentação. Mas se nós olharmos um pouquinho para a natureza, a criação de Deus, a gente vai poder perceber que as coisas mais belas da criação são as coisas mais simples. Por exemplo, o nascer do sol e o pôr do sol, cada dia, se repete cada dia, de maneira serena, de maneira calma, mas a sua beleza é inigualável e não chama a atenção. Não chama a atenção, por quê? Porque é simples demais, mas a sua beleza realmente é incomparável. Se observarmos uma flor, há uma coisa mais simples que uma flor? Qualquer flor, uma rosa, uma margarida, o que for, qualquer flor, ela é simples, mas a sua beleza é inigualável. E se nós tentarmos colocar essa orquídea aqui, se nós tentarmos pintar para tentar melhorar essa flor, somente vamos a estragar a flor. A beleza está
na simplicidade. A beleza está na simplicidade. E simples também são as atitudes que nós temos que tomar em relação a que Deus deseja de nós através de Cristo Jesus. São 3 simples atitudes. Não porque são simples sejam fáceis, mas são simples. Às vezes complicamos o Evangelho. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar na simplicidade do Evangelho e na simplicidade dessas 3 atitudes que gostaria de compartilhar com vocês, que são seguir, crer e obedecer. Seguir, crer e obedecer. O primeiro, siga. Siga. É simples, mas não porque simples seja fácil. Jonathan Edwards, que foi um pastor, um pregador no século XVIII, diz que a palavra bem aparece cerca de 600 vezes na Bíblia. Tantos convites levam-nos à certeza de que somos verdadeiramente procurados. Siga ou seguir é simples assim, mas não necessariamente seja fácil. Mesmo que o convite para seguir seja ao alcance de todos, as dificuldades são individuais. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar em um exemplo da Bíblia, em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32, se vocês querem abrir sua Bíblia, Lucas 5, 27 ao 32, nos fala do chamado de Jesus a Mateus, também conhecido como Levi. Mateus era um cobrador de imposto. A cobrança de imposto era concedida era concedida assim como hoje em dia muitas vezes por concessão. O Império Romano concedia por concessão os impostos, a recoleção dos impostos, e a pessoa podia ficar-se com uma porcentagem. E os impostos eram muito altos e realmente eram muito opressivos para o povo dos judeus. Mateus, que era judeu, era considerado pelos seus próprios como uma pessoa que tinha traído a eles e que se aproveitava para enriquecer-se. Essa pessoa, Jesus chega para ele e o convida. E nesse convite, nós gostaríamos de responder à pergunta: o que preciso para seguir a Jesus? O que foi necessário para Mateus seguir a Jesus e o que é necessário para nós seguir a Jesus? Em primeiro lugar, eu preciso de uma decisão. E que decisão é essa? Qual é a decisão que nós temos para seguir? Simplesmente, inicialmente, apenas seguir. Jesus não pede nada de Mateus, senão simplesmente seguir. Diz no versículo 27, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. No primeiro estágio, Jesus não pede nada para Mateus além de simplesmente seguir. Esse é o primeiro estágio que nós temos que fazer. Simplesmente atender ao convite de Jesus, simplesmente seguir a Jesus. E o interessante desse texto, vocês podem ler depois todo esse texto, o interessante é que Jesus não está olhando para os atributos ou as qualidades dessa pessoa. Simplesmente Jesus olha para essa pessoa e o convida. Não olha para ver se ele é bom o suficiente, se ele merece ser convidado por ele para segui-lo. Não, ele não vê nada além disso, simplesmente o convida para seguir. Mas o destacável é a resposta decisiva de Mateus. O que Mateus fez? Versículo 28 diz que Levi, Mateus, conhecido como Mateus, levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Seguir a Jesus implica consequências, implica tomar uma decisão, mas também implica em consequências, mudança de atitudes para uma nova vida.
Por isso nós não devemos confundir que seguir a Jesus é seguir uma religião, seguir uma ideologia ou seguir até mesmo uma doutrina ou dogma. Seguir a Jesus implica em consequências. O primeiro passo, simplesmente é seguir. Segundo lugar, eu preciso ir com Ele aonde Ele for. O interessante é que Jesus não somente chamou a Levi, que era um publicano, sino que Jesus foi também junto com Levi para a casa dele, onde ele se encontrou com publicanos, ou seja, com pessoas que eram consideradas pecadores também. Versículo 29 diz: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Parece que Mateus ficou tão impressionado com Jesus, ficou tão empolgado com Jesus, que o convidou para sua casa e convidou seus amigos para que também tivessem a oportunidade de conhecer a esse novo amigo que ele tinha chamado Jesus. Isso é chamado, como muitos, o poder do entusiasmo, ou também conhecido como o poder do novo convertido. A pessoa a que conhece a Jesus, esse novo convertido, ele tem um poder de rapidamente convidar a outros e não tem, por mais que ele não entenda, por mais que ele não compreende, mas ele tem esse entusiasmo dessa nova vida que ele tem em Jesus Cristo, e ele convida outras pessoas para que conheçam também. Mesmo que Mateus não entendia muito, mesmo que ele não tinha compreendido tudo, e mesmo que ele não sabia todas as coisas, mesmo assim ele convidou seus amigos para que conheçam a Jesus. Mateus simplesmente seguiu a Jesus e logo estava compartilhando com seus amigos a respeito de Jesus. Isso nos ensina que precisamos ir com Jesus aonde Ele for, e a luz somente pode iluminar nas trevas. Luz não pode iluminar em um ambiente iluminado, somente pode iluminar nas trevas, e isso somos convidados também a fazer isso. E o terceiro passo que temos que fazer é: eu preciso reconhecer minha necessidade. E aqui a palavra-chave é humildade. Sabem quem precisa de Jesus? Todos. Eu, você, todos precisam de Jesus. Lamentavelmente, muitos ainda não reconhecem ou acham que não precisam de Jesus. Se acham autodependentes, que conseguem fazer todas as coisas, que não precisam de ninguém. Falta-lhes humildade. Muitos nunca vão conhecer a Jesus, nunca terão um relacionamento com Deus, porque eles são orgulhosos demais para reconhecer a necessidade que têm de Jesus. Versículo 31 e 32 de Lucas diz: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O maior obstáculo para que uma pessoa seja transformada é ele mesmo. Reconhecer que precisa de Jesus. Reconhecer que ele é um doente e que precisa do médico, que é Jesus Cristo. Então, essas atitudes são simples demais. Você de fato decidiu seguir a Jesus? Você de fato tomou essa decisão? Se você tem tomado essa decisão, você tem sido fiel a essa decisão? Tem ido onde Jesus convidou para ir? Tem reconhecido suas limitações e suas necessidades? Eu espero que você tenha aceito o convite de Jesus e tenha decidido seguir a Jesus. Segunda atitude simples, assim é crer. Creia. Anselmo, que foi um dos pais da igreja cristã, diz: quem não crer, não experimenta. Quem não experimenta, não pode saber. Crer também não é difícil, né? Não é uma decisão, assim como se diz, uma decisão complicada. Mas não porque é uma decisão complicada significa que seja fácil. Jesus, em João capítulo 6, 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. O que significa crer? Eu procurei no dicionário. Olha o que significa crer: acreditar, ter como verdadeiro, ter crença, ter fé,
ter confiança, aceitar como verdadeira as palavras de alguém. Então, se nós aplicamos essa definição, então vamos a entender que crer envolve muito mais que somente acreditar. Crer não é uma decisão fácil. Simples não é sinônimo de algo fácil. Simples não é sinônimo de algo fácil. Cruzar as cataratas de Iguaçu podem ser possível por um salto, se coloca uma corda e uma pessoa pode caminhar, em poucos metros caminhando em cima da corda, vai cruzar do outro lado. É simples? Sim. Fácil? Não, não é fácil. Seguir a Cristo é simples. A decisão de ir atrás dele é simples, mas é fácil. Por isso não podemos confundir simplicidade com facilidade. Quando Jesus começou a ensinar e começou a dizer algumas palavras, assim, alguns ensinos um pouco mais, como poderíamos chamar assim, exigentes do que significa seguir a Jesus, essas palavras começaram a soar nos ouvidos das pessoas estranhas. E sabem o que aconteceu? As pessoas começaram a deixar a Jesus. Em João 6,60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Por isso, crer é simples, mas não significa que seja fácil. Duro ouvir este mensagem, quem o pode ouvir? Quando eu decido seguir e quando eu decido acreditar, crer, então eu estou dizendo que eu aceito as palavras de Jesus e não olho para trás. Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Este foi o problema daquele grupo de discípulos. Eles ouviram, mas não aceitaram. Não tomaram como si essa palavra para si, porque era dura demais. E começaram a olhar para trás. Ali então diz: por causa disso, muitos dos discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Crer então não é uma decisão simples, mas não significa que seja fácil. Crer requer uma compreensão da mensagem. Quando Jesus percebeu que seus discípulos estavam abandonando, porque era muito duro, ele perguntou aos que tinham sobrado, diz: e vocês que vão fazer? Vocês também me vão abandonar? E ali Pedro falou umas palavras que são o resultado de alguém que creu e que entendeu a mensagem. E que porque entendeu, ele estava disposto a obedecer. Olha que diz Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa resposta mostra ou revela o coração de alguém que não apenas aceitou o convite de seguir a Jesus, sino que compreendeu a mensagem, creu e compreendeu a mensagem, e por isso ele está disposto a obedecer. Santo Agostinho diz: se você não crê, não compreenderá. Então, crer nos leva a compreender. Compreender vai ajudar-nos a crer. Crer significa, em Jesus, significa um novo padrão para a minha vida, um novo estilo de vida, uma nova maneira de encarar nossos problemas. Não há mais como aproveitar-se das coisas passadas, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo. Nós somos agora cristãos. Quando seguimos e cremos, compreendemos a mensagem, nós aceitamos a Jesus. E agora o nosso sobrenome é diferente. Nós somos cristãos, levamos o sobrenome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nosso nome está inscrito no livro da vida. Nossos nomes estão inscritos no coração de Deus, na mão de Deus, por o nome de Jesus. Por isso nós temos que honrar esse nome.
Nós temos que amar esse nome e nós temos que viver por esse nome. E a terceira atitude, simples, não porque é simples, seja fácil, é obedecer. Tem palavras que nasceram para ser companheiras. Jesus, salvação. Amor, perdão. Palavras que nasceram para ser companheiras. Casamento, aliança. As palavras seguir, crer, obedecer, são palavras que nasceram para estar juntas, para se desenvolver juntas, andam da mão dadas, e por isso nós precisamos entender essas palavras. Essa obediência precisa fazer parte da nossa vida. Agostinho de Hipona, outro padre da igreja, diz: na obediência a Deus vincularei a minha vida. Na obediência a Deus unirei a minha vida. Eu obedeço, por isso eu tenho fé. Nunca obedecerá se não acreditarmos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nunca obedeceremos se não acreditamos. A obediência vem de uma ação de fé, porque eu creio, ou porque eu sigo, eu creio, e porque eu creio, eu obedeço. Não tem sentido obedecer se nós não acreditamos, não cremos. Diz em Atos capítulo 5, 29, Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer ante a Deus que aos homens. Naquela oportunidade, o concílio tinha falado de que eles, proibido de que eles falassem do evangelho de Jesus Cristo, que falassem daquilo que Jesus tinha feito. E eles falaram para o concílio e para a igreja, disseram que é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. A obediência tem um custo. Seguir é simples, sim. Crer é simples, sim. Obedecer é simples, claro que sim. Mas não porque é simples, é fácil. Exige um custo. E esse custo é obedecer. Não importa qual é o preço que temos que pagar. A obediência me leva a ser ousados. Você percebe como nós somos ou como nós éramos ousados quando tínhamos aceito a Jesus? Nós não tínhamos vergonha de falar que éramos cristãos. Nós não tínhamos problema de testemunhar. Nós não tínhamos problema de convidar as pessoas para a igreja. Parece que depois, quando andamos no caminho cristão, é como que parece que ficamos frios ou imobilizados por algum motivo. Mas a obediência nos deve levar a ser ousados. E devemos aproveitar essa ousadia para ler a palavra ou levar a palavra de Deus a outras pessoas. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem esse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. O poder que os discípulos tinham, essa paixão e essa obediência fez com que eles, como diz ali, levou a encher a Jerusalém com a doutrina. Encheram a Jerusalém com essa doutrina. E a obediência me faz ser fiel a Deus. Quando obedecemos a Deus, mesmo que aos olhos do homem pareça ser desvantajoso, nós sabemos que isso traz muita bênção. Um exemplo: os dízimos e as ofertas que nós damos para Deus, para os olhos do mundo, isso é deficitário. Ou seja, como nós vamos dar, isso é déficit para a nossa conta. Mas nós sabemos, por obediência, as bênçãos que traz esse ato. Pela obediência. Nós fazemos em resposta à obediência de Deus. E nós somos testemunhas destas coisas. Por isso, quando obedeço, tenho uma nova vida em Cristo. Então vocês percebem estes simples atos, simples atitudes. Seguir, crer e obedecer. Devemos obedecer para ter uma nova vida em Cristo. Por isso, devemos dar como se diz assim, basta a uma vida triste, amargurada, frustrada ou angustiada. Devemos seguir a Cristo e crer nessa nova vida de obediência. Que Deus nos ajude para que nós possamos, essas atitudes simples, possamos levar
nosso dia a dia, nosso caminho a caminho, nosso dia a dia. Que Deus abençoe a vida de cada um. Para finalizar, gostaria que nós pudéssemos olhar um pequeno vídeo antes de continuar com ou dar finalidade, conclusão a esse culto. Vamos olhar esse vídeo?